Bom, gente, então, dando continuidade, e eu acho que esse é o último vídeo do nosso curso de História da Educação Brasileira, eu gostaria de apresentar nesse material a educação brasileira após o fim da ditadura civil-militar, ou seja, no período de redemocratização, um longo período de redemocratização, que aliás é um período no qual, para alguns, a gente está vivendo até hoje, para outros, alguns chamam de Nova República, o novo período democrático, que vai chegar ao fim por volta ali de 2016, 2019, mas isso aí é um tema ainda muito polêmico. E vamos tentar focar aqui na questão das políticas educacionais e do debate educacional, marcado desse período aí mais ou menos de 1988 até 2010, mais ou menos, 2010, 2014. Houve algumas reclamações de que os vídeos estão muito longos, tem alguns vídeos aí que chegaram a 44 minutos, então vamos tentar ser o mais breve possível, o mais resumido possível. E para isso eu tive que fazer um roteirinho e uma colinha, então de vez em quando vocês vão me olhar eu olhando aqui para baixo, porque eu tenho que seguir esse roteirinho para procurar não se perder. Mas é lógico que, como professor, a gente acaba entrando no assunto, divagando sobre um tema, aprofundando um debate, fazendo uma sugestão de leitura, mas a gente vai tentar controlar o máximo isso possível. Tudo bem, gente? Bom, o vídeo da aula passada a gente terminou falando sobre as políticas educacionais que, de forma contraditória, na época da ditadura, apontavam características da repressão, da censura, do controle sobre a comunidade escolar, como acontecia em toda a sociedade, no qual muita gente, inclusive estudantes, professores, desapareceram, a exemplo de outros personagens sociais que desapareceram, foram torturados, foram presos, torturados, mortos durante a ditadura civil-militar. Isso também aconteceu entre professores e estudantes, ou seja, entre pessoas da comunidade escolar brasileira, da comunidade universitária. Isso aconteceu também, não num grande número como aconteceu com outros personagens sociais, mas aconteceu isso também. Ao mesmo tempo que isso acontecia, controle, censura, repressão, as políticas educacionais da ditadura moldaram o modelo de ensino que nós temos no Brasil. Alguns passos foram dados e o mais importante destacar nesse momento é o processo de universalização que começou a dar seus primeiros passos, mas que vai se consolidar no período democrático. Tanto que nos dados que a gente apontou no final do vídeo passado, a gente viu que a universalização do acesso ao ensino, principalmente das crianças em idade escolar, ela avançou principalmente a partir da década de 80, na década de 90 até hoje. Hoje nós podemos falar numa universalização do acesso ao ensino. Lembre-se, universalização não é permanência e qualidade. Isso é um outro debate que nós precisamos fazer. Então vamos lá. E nós vimos que na década de 80 iniciou um processo de redemocratização, e um processo de redemocratização que não significa só o fim da ditadura, mas uma ampliação do debate, da construção de uma democracia participativa, inclusive no ambiente escolar, no ambiente universitário. Nós vimos que a década de 80, além de apresentar um debate crítico em relação à educação, aos métodos educacionais, à prática educacional, aí todas as nuances da educação existente dentro das instituições escolares e também fora, começou-se um debate também sobre a participação democrática da comunidade escolar dentro dessas instituições. Então, por exemplo, a gente viu que os estudantes voltaram a ter o direito a organizar grêmios escolares, a organização estudantil voltou a ser oficial dentro e reconhecida dentro das universidades também. A organização dos professores, dos docentes, dos funcionários de escola de universidade também foram legalizadas. E também, por exemplo, ganhou-se muito espaço a construção da gestão democrática da escola, com o surgimento dos conselhos escolares eleitos e também com a possibilidade de eleger diretores. O final da década de 80 demonstrou a possibilidade de gestão do diretor ser eleito. Isso tudo vai levar a um debate mais amplo na sociedade, em outros aspectos, não apenas na educação. E
vai culminar na Constituição Federal de 1988, que é a chamada popularmente de Constituição Cidadã, que vai ser promulgada em 1988, ou seja, vai fazer aí 32 anos de Constituição, que ainda que se permanece hoje. Ela não é uma Constituição perfeita do ponto de vista das forças populares, mas ela, em comparação com as outras constituições e com outro período histórico anterior, ela é muito avançada. Então, é importante, inclusive, a gente observar como é que ela se dava no campo da educação, que é o nosso objetivo aqui. Então, vamos ver quais foram os avanços que a Constituição Federal de 88 trouxe para a educação. Por exemplo, a Constituição definia a gratuidade do ensino público em todos os níveis. Continua existindo o ensino privado, porém, a Constituição garante que todos aqueles que queiram frequentar uma escola pública deveriam ter acesso à escola pública, à educação pública. Então é uma educação pública, ela se torna um direito de todos. Bom, a questão da gestão democrática que a gente estava comentando, que foi fruto de um grande debate na sociedade nos anos 80, ela ganha materialidade na Constituição, no qual essa Carta Magna permite e garante a gestão democrática da escola pública brasileira. Outra coisa importante, estabelece o regime de colaboração entre os entes federados. O que significa isso? Vocês sabem que o Brasil, a República Federativa do Brasil, é constituído de entes federados, que são os municípios, os estados e a União. Então, a Constituição, para garantir a educação pública a nível nacional, divide responsabilidades entre os municípios, os estados e a União. Então, há um regime de colaboração para garantir essa educação em todos esses níveis. Por isso que a gente vai ver uma ligação muito forte entre estados, municípios e a União, o governo federal, na garantia e na manutenção das redes municipais, nas redes estaduais e na rede federal de ensino. Como consequência disso, a gente vai ver, por exemplo, a questão do regime orçamentário. Isso é muito importante. Não adianta a gente bolar grandes planos para a educação, grandes propostas para a educação, um projeto muito bonito de educação, se não tem dinheiro para ser cumprido. Então, a Constituição Federal de 88 vai estabelecer os mínimos orçamentários destinados para a educação. Por exemplo, a União, ou seja, o governo federal, ele é obrigado a investir 18% do seu orçamento para a educação, a União. Já os estados são obrigados a investir 25% do seu orçamento para a educação e os municípios também, 25% do seu orçamento daquele ano, de determinado ano, à educação. E isso é importante para garantir assim, o mínimo de recursos necessários para que se busque uma educação de qualidade. Lembrando que se busque, né? Se a gente consegue, é outro debate que a gente tem que fazer. Outra coisa importante também é colocar que a Constituição Federal determina que é a União, ou seja, o governo federal, que tem a responsabilidade, e a responsabilidade única, de determinar as diretrizes e as bases de uma educação nacional. Ou seja, tanto as redes municipais quanto as redes estaduais, por meio dos seus conselhos estaduais, conselhos municipais de educação, os seus planos, etc. e tal, elas precisam se adequar a uma diretriz nacional da educação. Então, somente o governo federal, somente a União, seu poder nacional, pode estabelecer as diretrizes de uma educação nacional. E todos os outros entes federados e suas redes de ensino se adaptam a essa diretriz nacional. Bom, essa então é os principais pontos, não os únicos, mas os principais pontos que a Constituição Federal de 88 traz para a educação. Porém, nós precisamos fazer uma localização contextual do que estava acontecendo no mundo e os seus reflexos no Brasil em relação a isso. Como a gente já viu, estamos chegando no fim da Guerra Fria, a Guerra Fria estava acabando e com o fim desse clima de conflito entre o bloco capitalista e o bloco comunista,
E a ideia de fim da história, inclusive existem pensadores, filósofos, como por exemplo Francis Fukuyama, defendia nessa época, no início dos anos 90, a teoria ou a tese do fim da história, né? Mas isso é outra coisa que a gente precisa debater. Mas o fim da Guerra Fria deu espaço para o avanço das políticas neoliberais que já estavam sendo gestadas ali na década de 70, na década de 80, mas a década de 90 vai ser o grande momento de expansão das ideias neoliberais e a praticidade dessas ideias em políticas públicas no que se refere inclusive à educação. Bom, por que estava acontecendo isso? Lembrando que desde a década de 70, a década de 80, o grande capital, o capitalismo mundial, estava passando por uma reestruturação produtiva. Por quê? Porque o modelo produtivo fordista tinha entrado em decadência, em crise, e estava sendo substituído pelo modelo de produção toyotista. E isso significa o quê? Que a lógica de produção de capital e de apropriação de mais-valia, ela vai se alterando do modelo fabril antigo para o novo modelo tecnológico. Isso significa o desenvolvimento de novas tecnologias, novas formas de produção, novas formas de geração de lucro que não seja somente a produção fabril, a produção mercadológica, outras formas de lucratividade. Bom, o grande capital viu que nesse processo de reestruturação produtiva do capital, da mudança do Fordismo para o Toyotismo, era necessário adaptar a educação dos países, tanto dos países ricos, que a gente fala, países desenvolvidos, quanto os países em desenvolvimento. A educação pública deveria se adequar aos interesses do grande capital nesse processo de reestruturação produtiva. E é por isso que os grandes organismos internacionais ligados ao capitalismo, ao grande capital, como por exemplo o FMI, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio, a OCDE, começaram a construir um debate educacional que vai pautar o período. Por exemplo, junto com a Unicef e demais outros órgãos ligados à ONU, vão começar a criar conferências, debates educacionais em todo o mundo, no qual vai pautar um novo modelo educacional que os países deveriam adotar. Modelo esse adaptado às novas exigências no mercado mundial, ligado à reestruturação produtiva do capital que estava ocorrendo nesse período. E como forçar os países a adotar essas políticas? Por meio do controle orçamentário, do controle financeiro. Essas entidades, esses órgãos mundiais, como o FMI, por exemplo, e o Banco Mundial, é o que fazem empréstimos. E muitas vezes os empréstimos que eles faziam aos países, principalmente os países em desenvolvimento, como o Brasil, condicionavam esses empréstimos à adoção de políticas neoliberais, entre elas essas políticas educacionais debatidas nesses espaços. Por isso que a gente vai ver que essas políticas educacionais adotadas, como por exemplo em países como o Brasil, vão seguir uma lógica produtivista, mercantilista, de potencialização de uma visão técnica ou tecnocrata da educação, e que vai forçar mudanças de currículo, vão forçar mudanças de gestão, vão forçar mudanças de avaliação, tanto de alunos quanto de professores, e vai inclusive forçar a mudança no processo de profissionalização dos docentes, dos professores, do ensino básico, do ensino de base e da universidade também. É nesse momento que a gente vai ver muito processo de avaliação. No caso dos profissionais, as avaliações de desempenho. No caso dos alunos, as avaliações de aprendizado a nível nacional. Vão surgir os grandes exames de nível nacional, também estaduais, mas de nível nacional e também de níveis internacionais. E, baseando-se nesses exames, construir um ranking educacional para que forçasse mudanças do ponto de vista de gestão, orçamento, currículo, etc. e tal. O Brasil vai adotar isso, principalmente nos governos Collor, que a partir de 1990, o governo Itamar Franco, os dois governos do Fernando Henrique Cardoso
E também, em certa medida, isso é importante a gente ressaltar, com os governos Lula já no início do século XXI. Bom, no caso do Brasil, vamos colocar alguns pontos, não todos, mas alguns pontos importantes que a gente precisa ressaltar que aconteceram nos anos 90. Com destaque, já no governo Fernando Henrique Cardoso, é importante apontar a criação do Fundef, inclusive seguindo muito dos ditames de uma visão neoliberal vinda de fora, a necessidade de construção ou criação de fundos educacionais. Então, em 1996 foi criado o Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental. Eu não disse Fundeb, eu disse Fundef, que foi criado com o destino de financiamento, de criação de um fundo nacional para financiar a educação fundamental. E no qual grande parte desse fundo, ou seja, 70% desse fundo nacional, seria destinada à valorização profissional. Olha só que coisa interessante e contraditória do que a gente está falando. Existe uma política de valorização profissional que vai ter dentro da lógica de profissionalização do ensino. Lógico que essa valorização ela não vai se efetivar de fato e ela tem algumas nuances aí que mais para frente a gente pode estar discutindo, no qual não vai se concretizar numa valorização real profissional, mas a ideia já vai começar a estar presente. Então foi criado esse fundo de nível nacional com o objetivo de financiar a educação, inclusive em outras redes, em outros sistemas de ensino, como por exemplo a nível de estados e a nível de município. Tanto que em muitos municípios o Fundef tornou-se fundamental para a manutenção orçamentária financeira de suas próprias redes, porque o próprio município, com os seus orçamentos apertados, os municípios pequenos, não conseguiriam, só com os 25% do orçamento, garantir o crescimento da rede municipal. Então, esses fundos, como o Fundef, vão ser importantes para a manutenção do ensino nesses níveis. Esse Fundef ele vai mudar de nome já em 2006, entre 2006 e 2007, quando o Fundef vai se tornar o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização Profissional, determinando aí o limite de 70% desse fundo a ser recebido pelos estados e municípios para a valorização, para o pagamento, a remuneração dos professores, dos profissionais do ensino. Então é importante a gente destacar a existência, a criação do Fundef e a sua transformação no Fundeb já nos primeiros anos do século XXI. Bom, outra coisa importante, a Constituição de 88 determinava a necessidade de criação de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, uma nova LDB. Lembram-se que em 1961 foi criada a primeira LDB, no qual determinou as diretrizes da educação nacional em todo o país, depois de um longo debate que iniciou lá em 1946. E essa LDB, aprovada em 1961, ela sofreu várias modificações, principalmente no período da ditadura, com a Lei 5.540, com a Lei 5692 e demais outras leis e decretos que surgiram no período da ditadura civil-militar no Brasil. Como ela estava muito defasada diante da nova realidade e seguindo os ditames de fora, tornou-se necessária a criação de uma nova LDB, já determinada pela Constituição de 88. Então, em 1996, vai surgir uma nova LDB, uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 9.394, de 1996. Uma lei, inclusive, cujo relator foi o Darcy Ribeiro. Não foi uma lei que foi de amplo debate, popular, tudo, mas foi uma lei no qual alguns intelectuais, algumas entidades da sociedade civil foram convidados, mas não houve um amplo debate. E a nova LDB, foi aprovada em 1996. Quais são os elementos trazidos por essa lei? Eu vou até dar uma olhada aqui, porque são alguns detalhes que a gente não lembra de cor, assim, cor salteado. Por exemplo, a principal modificação que a gente vai observar de início é o fim daqueles ensinos de primeiro e segundo grau. Como assim fim? Na verdade não é um fim, é uma substituição. O antigo primeiro grau, que era formado de 8 anos, que era a primeira série até a 8ª série,
vai ser transformado em ensino fundamental, onde aquela antiga ideia de ensino primário vai ser o Fundamental 1 e aquela antiga ideia de ginásio, né, ensino ginasial, vai ser o Fundamental 2. Então, o antigo ensino de primeiro grau se transformou no ensino fundamental e que já prevendo o aumento de 8 para 9 anos. Bom, e o antigo ensino de segundo grau se transforma no ensino médio. Olha só que coisa interessante. Então, o antigo segundo grau, que lá atrás também era conhecido como colegial, se transforma no atual ensino médio. E o importante, tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio vão fazer parte do que nós chamamos de educação básica ou ensino básico. E outra coisa importante que vai mudar. Lembra que eu falei para vocês que a Lei 5692 determinou o aumento da escolarização obrigatória mínima no Brasil, que foi de 4 para 8 anos, lá em 1971? Agora, no período democrático, vai se ampliar dos 8 anos de ensino obrigatório, do antigo ensino de primeiro grau, para 12 e depois 13 anos, ou seja, o ensino básico, que é a junção do ensino fundamental e ensino médio, torna-se obrigatório. Lógico, gente, a gente está falando obrigatório, mas a gente sabe muito bem como é que funciona a situação. A evasão escolar ainda vai ser muito presente nos anos 90 e nos primeiros anos do século 21. O acesso se universaliza, mas a manutenção do aluno dentro da escola já é outra coisa. E também a questão da qualidade também é outra coisa. Nossa, esse vídeo já está em 22 minutos. Então vamos lá. Aumentou o ensino obrigatório de 8 para 12, de 11 para 12 anos, de 11 primeiro, né, para depois 12 anos, com a inserção de mais um ano no ensino fundamental. Por isso que hoje não falamos mais de primeira série a oitava série no ensino fundamental. Nós falamos de primeiro ano a nono ano no ensino fundamental e primeiro, segundo, terceiro ano no ensino médio, juntando tudo, ensino básico, que torna-se obrigatório no Brasil. Bom, outra coisa que a LDB de 96 vai determinar é que todo professor no Brasil tem que ser formado no ensino superior. Isso é uma mudança muito radical. Por quê? Porque grande parte dos professores até então do ensino infantil, que na época era chamado de pré-escolar, estão lembrados? Pré-escolar, prézinho. E os professores do ensino fundamental 1, o antigo ensino primário, a sua grande maioria era formada em cursos de magistério ou normal médio. Agora, com a LDB, era necessário aumentar a formação, o nível de formação desses professores e torna-se obrigatório que eles façam curso de ensino superior. Lógico que teria um período de transição que vai levar alguns anos. Os cursos de magistério aos poucos deixariam de existir. Os professores que só tinham magistério, lógico, não seriam demitidos, mas haveria um incentivo para continuar a sua formação no ensino superior em cursos de pedagogia ou em cursos de normal superior que foram criados nesse período para suprir essa necessidade de formação de professores de nível superior para professores alfabetizadores do Fundamental 1 e de pré-escola. Lembrando que o curso de pedagogia ele não forma só esses professores, eles formam principalmente profissionais especializados em gestão e coordenação pedagógica das escolas, mas também formando professores desse período. Então, a necessidade aos poucos de que todos os professores fossem formados no ensino superior e não apenas os professores do Fundamental 2, do ensino médio e assim por diante, mas todos os demais, todos, inclusive do ensino fundamental 1. A outra coisa também é a divisão das responsabilidades. Por exemplo, o ensino infantil, a antiga pré-escola, torna-se também parte do ensino básico e obrigatório, então não tão obrigatório, vamos dizer assim, mas parte constitutivo do sistema de ensino e não apenas uma ideia de creche que existia até então, mas parte constitutiva de um sistema de ensino. E a educação infantil, nesse momento, torna-se responsabilidade
dos municípios. Então, a LDB vai determinar essas responsabilidades. O ensino infantil e o ensino fundamental deveria ser a responsabilidade dos municípios, principalmente o ensino fundamental 1 e um processo de transição para o ensino fundamental 2. Já os estados, as redes estaduais de ensino, serão responsáveis, em um período de transição com o município, do ensino fundamental 2, de 6º ou 9º ano, e responsável exclusivo com o ensino médio, que é o 1º, 2º, 3º ano do ensino médio, responsabilidade dos estados. E a União, ou seja, o governo federal, responsável pelo ensino médio de nível técnico, que ele poderia oferecer, não exclusivo, mas ele poderia oferecer, mas também a responsabilidade e a regulamentação pelo ensino superior. Por isso, o controle e a forte participação nos centros federais de tecnologia, nos institutos federais que vão começar a surgir substituindo os antigos colégios federais e as universidades federais. Lógico que os estados e até mesmo alguns municípios podem formar suas universidades públicas, mas a responsabilidade principal vai ser da União, do governo federal. Vai ser um momento, inclusive, que vão surgir ou vão se fortalecer as universidades estaduais, mas as universidades federais é que vão ter um papel primordial no ensino superior brasileiro. E continuando, quais são as principais características, então, que a nova LDB vai trazer à educação brasileira? Gestão democrática e uma relativa autonomia que vai sendo construída aos poucos. Isso vai mudar um pouco em relação aos anos. A educação básica, ela torna-se obrigatória e gratuita, ela tem que ser gratuita. Se ela é uma educação pública, obrigatoriamente ela tem que ser gratuita, acabando com aquelas coisas que antigamente tinha na escola pública de cobrar matrícula, cobrar um jeton para conseguir garantir a vaga. Isso aí torna-se inclusive proibido de fato. Quem fizer isso, o diretor de escola que fizer isso, responde criminalmente. Estabelece uma carga horária mínima para os estudantes de 800 horas anuais, ou seja, não pode ter menos do que isso, então são 800 horas e 200 dias letivos. E, por último, estabelece um núcleo comum curricular para o ensino fundamental e o ensino médio a nível nacional. Lógico, com conteúdos diversificados diante da realidade local e regional. Isso é importante destacar. A formação de docentes, como eu falei para vocês, todos com o ensino superior. Formação de especialistas, principalmente com incentivo à pós-graduação. Outra coisa importante que a gente precisa destacar nesse período é a questão do financiamento. O dinheiro público para a escola pública, seja municipal, estadual ou federal, porém, abre-se um precedente que o dinheiro público possa ir para instituições privadas classificadas como comunitárias, eu estou colando aqui, tá, gente? Comunitárias, confessionais, ou seja, ligado a denominações religiosas, e as filantrópicas. Ou seja, qualquer instituição de ensino, seja de educação básica, seja de ensino superior, que se classificam como comunitária, filantrópica ou confessional, pode ter acesso de forma direta ou indireta ao orçamento público, ao financiamento público, seja por meio de isenções fiscais, isso é importante a gente destacar, seja também por meio de concessão de bolsas públicas a essas instituições privadas. Então, olha só, aquela ideia de dinheiro público ou financiamento público só para a escola pública, criou-se uma regra dentro da LDB que pode ir para as instituições privadas classificadas nesses três quesitos. Lógico que essa questão de classificação ela vai ser alvo de muito debate, de muita discussão nos anos seguintes. E por último, no artigo 87 da LDB, vai se estabelecer a necessidade da criação de planos nacionais de educação, onde um plano nacional de educação a ser estabelecido a cada prazo, por exemplo, a cada 10 anos, como vai ficar definido a partir de então. O que vão ser esses planos nacionais de educação? Bom, esses planos vão ser planos elaborados e seguidos pela União
Para determinar, eu vou ter que copiar e ler aqui para vocês terem uma ideia. Ó. Tem como objetivo diagnosticar a situação da educação brasileira, ou seja, a primeira tarefa é o diagnóstico do sistema educacional brasileiro em determinado período. Ele apresenta princípios de como deve ser essa educação nacional, determina diretrizes, estabelece prioridades, metas e estratégias de ação para enfrentar os problemas diagnosticados. E o mais interessante, estabelece metas e estratégias de ação para um período de 10 anos. Isso é importante a gente ressaltar. O Brasil já teve outros momentos de planos nacionais de educação, desde a década de 60, desde a década de 70. Mas a ideia de um plano nacional de educação ela se torna mais efetiva e, de certa forma, mais eficaz a partir da LDB de 1996. Bom, só que até então, esses planos nacionais de educação, inclusive que vai surgir do debate da década de 90, na verdade não vai contar com muita participação popular na sua construção, pelo menos até 2009, 2010. Por exemplo, vamos pegar o Plano Nacional de Educação, que é de 2000, que deveria ser de 2001 a 2011. Houve uma tentativa das organizações ou entidades da sociedade civil, organizações, inclusive a classe trabalhadora, os trabalhadores em educação, vão tentar organizar momentos, vão organizar congressos, conferências, como por exemplo o segundo Congresso Nacional de Educação, que vai se realizar em Brasília em 1997, com várias entidades, com vários sindicatos, com várias organizações que vão debater durante vários dias um projeto popular de um Plano Nacional de Educação. Tanto, por exemplo, que desse segundo congresso, que é o segundo CONED, vai surgir a proposta da sociedade brasileira para um Plano Nacional de Educação. Porém, esse plano, essa proposta da sociedade, ela vai influenciar muito pouco o projeto de lei de um Plano Nacional de Educação que vai ser debatido e aprovado no Congresso Nacional em 91. Ou seja, o Plano Nacional, o primeiro Plano Nacional de Educação do século XXI, do começo ali de 2001 até 2011, ele vai ser um plano construído mais internamente entre os técnicos do governo federal e nos debates no interior do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado. Então esse Plano Nacional de Educação não vai ter um amplo debate democrático. Isso vai ser um pouquinho diferente do que vai acontecer nos anos posteriores com já sobre a égide do governo Lula, que vai ser o plano que deveria ser aplicado a partir de 2011, 2012 para frente. Lógico que não vai ser nessa data, eu só estou falando que deveria, mas não vai ser nessa data. O que o governo federal vai fazer junto com entidades da sociedade civil, principalmente organizações populares, sindicatos, representantes dos trabalhadores, representantes do movimento estudantil vão fazer? Vai ser organizado o chamado CONAI entre os anos de 2009 e 2010. O que é o CONAI? É a Conferência Nacional de Educação. O que é essa conferência? É um grande espaço de debate e construção coletiva na sociedade. Ou seja, a sociedade, por meio de seus representantes diretos de base, ou a própria base, vão participar dos diálogos, dos debates, para construir o próximo Plano Nacional de Educação. Tanto que o CONAI vai se dividir nas etapas municipais, regionais, estaduais, para que várias pessoas, inclusive tantas entidades, como pessoas que não pertenciam a entidade nenhuma, que estavam lá no chão da escola, pudessem participar dos debates e construir os textos referências, os textos base que comporiam um Plano Nacional de Educação. Debateriam políticas educacionais, financiamento, papel do Estado, currículo, um monte de coisa. Então, houve realmente, por meio do CONAI, uma grande participação popular. Eu tive a oportunidade de participar do CONAI 2009 e 2010 e depois no outro CONAI que teve anos posteriores, e que contribuiu de fato para a construção de um texto que vai ser debatido e aprovado enquanto lei no Congresso Nacional. Então,
O próximo Plano Nacional de Educação, o PNE, que a gente fala, né, vai ser finalmente aprovado em 2014 pelo Congresso Nacional e tem validade de 2014 a 2024. Esse PNE, o Plano Nacional de Educação, vai estabelecer 20 metas a serem cumpridas nesse período de 10 anos. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para vocês acessarem esse PNE, porque é muita coisa. E o mais interessante também o PNE determina também que os entes federados, os municípios e os estados também elaborem seus planos municipais de educação para os próximos 10 anos e os planos estaduais de educação, fortalecendo inclusive, ou que deveria fortalecer, a participação da sociedade civil por meio dos grandes debates para a elaboração dos planos municipais e dos planos estaduais de educação por meio dos fóruns municipais de educação e os fóruns estaduais de educação. Pessoal, desculpa, mas eu acabei me esquecendo de comentar duas coisas importantíssimas. Primeiro, foi a criação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que surgiu inicialmente em 1998 com o objetivo de ser uma grande avaliação do ensino médio, seguindo a lógica das avaliações ditadas pela lógica neoliberal da educação, que a gente comentou um pouco antes, mas que logo em seguida virou um meio de ingresso ao ensino superior alternativo aos vestibulares, que com o tempo tornou-se mais democrático. Em 2004, a nota do Enem começou a ser usada para a obtenção de bolsas do ProUni para as universidades privadas. E em 2010, o ingresso na universidade pública foi unificado por meio da plataforma Sisu, que por meio da nota do Enem seleciona os estudantes a nível nacional. A segunda coisa é a criação das políticas afirmativas, como as cotas raciais e sociais, a partir dos anos 2000. Era uma importante demanda do movimento negro e de demais movimentos sociais ao longo dos anos, e tem como objetivo diminuir as injustiças históricas. Começou lá na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com cotas sociais, e depois em 2004, lá na UNB, na Universidade de Brasília, com as cotas raciais. Aos poucos, demais universidades aderiram ao sistema de cotas, até que em 2012 foi aprovada a Lei 12.711, a Lei de Cotas, que destina metade das vagas das universidades federais às cotas, usando de critérios sociais e raciais. Lembrando também, houveram políticas de avanço de valorização profissional, por exemplo, a determinação da elaboração dos planos de carreira, de cargos e salários, e principalmente em 2008 foi aprovado uma grande reivindicação da categoria docente brasileira de muitos anos, que é a criação de um piso salarial nacional dos professores, ou piso salarial nacional do magistério, ou seja, um valor mínimo condizente com as necessidades e com a formação profissional, no qual todos os salários de todos os professores do Brasil inteiro deveriam se basear. Lógico que não era uma lei perfeita, não é uma lei perfeita, né? Ela existe até hoje, não é uma lei perfeita, tanto que estabelece cargos de 40 horas, etc. e tal, ou todos os cargos que existem, que são diferentes, até 40 horas. O valor ainda, quando foi criada a lei em 2008, era muito baixo, lembrando, a lei é a 11.738/08, mas estabeleceu-se ali um piso, estabeleceu-se um gatilho com um cálculo de reajuste anual desse piso, tanto que ele não é o mesmo piso desde 2008, ele vai sofrendo reajustes a partir de um cálculo, e esse cálculo de reajuste é sempre um debate ferrenho todo ano, mas também estabelece a necessidade e a obrigatoriedade de todos os sistemas de ensino, as redes municipais, estaduais, etc. e tal, a estabelecer um plano de carreira para os seus professores, um plano de cargos e salários, e uma grande conquista também o estabelecimento da jornada de 1/3. O que significa? Independente do cargo no qual você pertence, um cargo de 40, um cargo de 24, um cargo de 30 horas semanais,
1/3 desse cargo é destinado à preparação de aula e apenas 2/3 é a aula em si, em sala de aula com os alunos. Por quê? Essa determinação é o reconhecimento de que o professor, o trabalho docente não é apenas dar aula em sala de aula, mas todo o preparo da aula é trabalho. Então, reconhecendo isso e dividindo o espaço, você reconhece que esse momento de preparação de aula é trabalho e que deve fazer parte da remuneração. Então, um cargo de 30 horas, ou um cargo de 30 horas, 10 horas dedicado, e é pago, dedicado à preparação de aula, a leituras, a formação, e 20 horas para a sala de aula. Num cargo de 24 horas, 8 horas de preparação e 16 aulas em sala de aula. Ou seja, um reconhecimento, um avanço muito importante. Lógico que teria um período de adaptação. Muitos governos estaduais e municipais questionaram essa lei, foi para a justiça, mas houve uma grande mobilização também por parte dos trabalhadores da educação, por parte dos professores, que inclusive realizaram muitas greves para conseguir efetivar, e ainda está em processo de efetivação, da Lei 11.738. Bom, eu tentei fazer o resumo mais breve possível, deu 40 e poucos minutos aqui, mas encerramos aqui a nossa viagem no tempo em relação à história da educação brasileira. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, que mais para frente a gente pode criar outros vídeos de outras videoaulas para solucionar essas dúvidas. Tudo bem, gente? Valeu, muito obrigado!